Gravando. Pode começar. Olá, pessoal! Bem-vindos a esse bate-papo super importante sobre saúde mental e empreendedorismo. Eu sou a Larissa Cavalcante, eu sou psicóloga e a gente vai passar um momento importante para desvendar por que a saúde mental é o divisor de água entre os empreendedores que fazem sucesso e aqueles que ficam pelo caminho. Eu tô com uma convidada super especial, uma parceira de negócios minha, que é a Stephanie, mas vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Me chamo Stephanie. Como a Larissa disse, a questão da terapia, saúde mental dentro da minha vida enquanto empreendedora barra empresária agora é muito importante. Tem sido, sim, um divisor de águas, né? Mas a gente tem muita coisa para trazer aqui nesse podcast. Foi muito importante todo esse processo e vai ser muita coisa muito legal bater esse papo com você também. Bom, pessoal, eu preciso contar para vocês alguns dados que eu separei aqui para a gente entender a profundidade desse tema. Então, vou fazer uma colinha aqui. 94% dos empreendedores tiveram pelo menos o sintoma de uma doença mental relacionada ao trabalho de empreendedor. 77% pelo menos duas condições, 38% ao menos três condições. Entre elas, 85% das pessoas tiveram ansiedade, 37% burnout, 22% ataque de pânico e depressão 21%. Considerando que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, a gente começa a entender que a saúde mental é o diferencial do jogo entre conseguir empreender e levar isso para além dos 3 anos que o Sebrae diz que as empresas fecham no Brasil e também conseguir entregar para o seu cliente final, para o seu produto, para o marketing da sua empresa, para tudo que você tem para fazer. Essa vai ser a diferença, a inteligência emocional, as habilidades que você desenvolve, que são as soft skills, vão fazer a diferença entre você se posicionar no mercado e poder contar a tua história, o teu produto, o teu serviço para o mundo ou não. E aí eu quero entender, Stephanie, conta um pouco da tua trajetória, em qual momento você percebeu ali que a saúde mental ia fazer diferença no teu posicionamento, no marketing, conta mais um pouco do teu trabalho. Sim, bom, eu já empreendo desde os meus 13 anos, né? Então, o ato de empreender não é muito fácil, quem empreende sabe. São dores e delícias que a gente passa. Mas a saúde mental, ela precisa acompanhar muito. Eu só entendi isso depois de muitos anos. Então, desde os meus 13 anos, hoje com 32, agora com a Amiga Maker, né, que é a minha empresa, que eu entendi a necessidade realmente de passar em terapias, ter esse acompanhamento psicológico, para a gente conseguir ter um equilíbrio emocional, né, e mais estabilizado, mais equilibrado, e conseguir lidar com algumas emoções. A maioria delas é justamente essa questão de lidar com as suas finanças, porque quem empreende precisa fazer, né, a sua grana, pagar as suas contas. E aí tem meses que a gente tô rica, tem meses que você fala, e agora? E isso para mim sempre foi um gargalo, assim, porque a minha vida, né, na infância, ela era um pouco mais complicada. Então, quando eu comecei a empreender, eu não queria voltar para aquele lugar. Então, eu passei por esse caminho, esse processo sozinha, né? Achando que dava conta, que eu conseguia me aquilo. Mas hoje, tendo a terapia na minha vida, eu consigo entender como isso é mais fácil da gente levar. Para corrigir, na verdade, acho que não é nem mais fácil, ele fica um pouco mais leve, né? Porque aí a gente consegue dividir todo esse cargo, a gente consegue dividir esse peso de ser empreendedora, de ter que lidar com algumas questões, de ter que gerenciar uma empresa, porque eu achava também que era só abrir um Instagram, era só falar lá que eu tenho alguma empresa, mas não, são várias coisas que a gente precisa passar. E a saúde mental hoje tem me feito muito bem. Então, todas as sessões eu levo lá as minhas dores, né? De tudo que acontece comigo. E pós-sessão eu consigo fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente conversou, coisas que eu trouxe ali em pauta. E fazendo essas reflexões eu consigo me conhecer melhor, né? Então meu autoconhecimento melhorou bastante também. E isso influenciou positivamente na minha caminhada enquanto empreendedora, porque eu também consegui compreender algumas coisas sobre mim mesma. Então, questão de autoconfiança, eu tinha um problema muito grande com isso, né? Por questões culturais, familiares. Não só autoconfiança, mas também entender as minhas capacidades e as minhas
limitações também. Então a gente precisa se respeitar em algumas coisas. E nós, enquanto empreendedoras, acha que a gente consegue segurar o mundo nas costas e não é assim. Síndrome de Mulher Maravilha, né? Exatamente. A gente precisa, né, só colocar a capinha e vamos empreender e salvar o mundo, mas não dá. A gente consegue sim fazer muitas coisas, dá sim para fazer muitas coisas, só que somos humanos e nosso corpo tem limitação, né? Então somos forçados a parar em algum momento. Não cheguei a ter nenhum tipo de doença psicológica, acho que tão grave, mas eu sofro bastante das crises de ansiedade. Porém, pós-terapia, eu consigo agora gerenciar melhor um pouco essas emoções. Então, eu já não sofro tanto nessas crises e elas têm sido menos frequentes, graças a Deus. E assim, você trouxe muitas coisas legais, mas eu acho que o ponto do autoconhecimento e da autoestima é muito interessante, porque aí eu vou partilhar um pouco da minha perspectiva. Os microempreendedores, nem todos eles têm um sonho de empreender. Às vezes, empreender é uma sobrevivência. Exatamente. Fazer os doces em casa, correr para vender, para pagar as contas do amanhã. Começa por uma necessidade, né? Exato, e muitas vezes o empreendedor que empreende pela necessidade, pelos boletos para pagar, não se reconhece empreendendo e muitas vezes menos ainda se reconhece nessa confusão emocional assim do como que eu vou pagar as contas, Sim. do como que eu vou lidar com o que eu tô sentindo, com o que tá acontecendo. E aí eu acho que o autoconhecimento, a autoestima, o desenvolvimento pessoal é o que vai fazer diferença. Total. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou psicóloga, na faculdade de psicologia, a gente não aprende que se você tiver a sua clínica, se você tiver o seu consultório, você se tornou um empreendedor. Você vai ter um CNPJ, você vai ter imposto, você vai ter questões Todos os a serem deveres e obrigações. resolvidas, você vai ter que entrar nas redes sociais, fazer o teu marketing. E aí, quando a gente vai desbravando esse mundo, planilha financeira, emissão de nota, a gente muitas vezes acaba entendendo que a sobrecarga do consultório não é só cuidar dos nossos clientes, não é só estudar, não é só ser o melhor psicólogo possível, mas é muitas vezes aprender a gerenciar e a dominar essas nuances de negócio que a gente não sabe, aí entram umas parcerias. Sim, exatamente. Aí você consegue agregar ao seu trabalho, né, pessoas que entendem daquilo que de repente você não é tão boa assim. Por isso que é muito importante isso. Eu aprendi também pós-terapia, porque eu tô habituada a carregar tudo sozinha, a fazer tudo sozinha, e isso se torna um hábito. Como né? grande parte das mulheres pretas Exatamente. na nossa sociedade. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer acontecer, e geralmente era sempre sem ajuda. Então eu fazia tudo sozinha e eu trouxe para minha vida adulta, trouxe para o meu trabalho. Então essa sobrecarga de todas essas áreas dentro do empreendedorismo e quando você tem uma empresa, era difícil de dividir com outras pessoas. Então existem muitas questões de quando a gente conversa que até quando você precisa e quer crescer no seu negócio, é necessário que você também delegue, que você, né, divida com outros colaboradores, porque você precisa estar em partes estratégicas do seu negócio e não só na parte ali de executar aquilo, né? E eu tinha uma dificuldade enorme de conseguir dividir isso, de conseguir fazer. Ainda estou no processo, não é tão fácil assim, eu ainda tenho uma questão com essa questão do domínio, do controle. Você tem aquela ideia que ninguém vai fazer melhor que você? Exatamente. E não é assim, né? É subjugar outros profissionais e outras pessoas e não deveria. Exato. Porque é como se a gente não entendesse que outras pessoas também têm a capacidade de tocar o seu negócio contigo, né? Porque estão vindo para agregar. Então, sim, você é a cabeça, você é a parte que vai ali manipular tudo, vai gerenciar tudo, mas as outras mãos ali, os outros braços contigo também é muito importante, principalmente nessa parte do crescimento, né? E como você falou bem, o autoconhecimento, ele me ajudou justamente nisso, a entender que eu não preciso dar conta de tudo sozinha, que eu posso dividir toda essa sobrecarga com outras pessoas que eu confio, que eu acredito no trabalho e no potencial, para que o meu trabalho também seja mais evolutivo, né? Tenha mais alcance, tenha mais crescimento, porque é uma frase que todo mundo fala, é um provérbio africano, né? Sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. Exato. Então eu tento internalizar isso para conseguir externalizar todas as outras coisas, né?
E criar esse senso de comunidade que o empreendedor individual às vezes tem dificuldade de entender. Eu costumo dizer para os meus clientes que empreendem, também treino isso no meu coração e na minha cabeça, de que o empreendedor, de que o empresário, ele é o coração e a cabeça Sim. da empresa. Se você não está cuidando do seu coração e da sua Exatamente. cabeça, como é que você vai direcionar quem está no dia a dia, como a gente diz, quem está no corre contigo? Não dá, Como é não que você dá vai conta. explicar para o teu cliente o quanto o seu produto, o quanto o seu serviço vai fazer diferença na vida dele, se você percebe que, por exemplo, você está ansioso, você está estressado, você está inseguro, Exatamente. você não sabe se vai ter o dinheiro para pagar a DARF que vai vencer no final do mês. É isso mesmo. E aí ter esse autocontrole também, né, é muito necessário. É o que você falou, não existe um CNPJ forte se o CPF também não tiver ok, né? Então eu procurei a entender que ou eu me cuido, porque eu sou a minha empresa, ou não existe empresa. Então a gente tem a mania de colocar tudo que é sobre trabalho à frente da nossa saúde, à frente do nosso descanso, à frente, né, das nossas obrigações que a gente precisa ter conosco mesmo, nessa autogentileza, esse autocuidado também, ele é importante. E a minha terapeuta, ela tá sendo maravilhosa justamente na minha vida, me fazendo entender isso, que é necessário sim, e não, você não precisa se culpar se você parar para descansar, que você tem direito e você precisa fazer isso. Isso faz parte desse processo evolutivo também de empresa, né? Enquanto empresa. Sim, porque assim, se a gente não descansa, a gente não tem energia, não tem força, e a gente entra Exatamente. nesse looping exatamente por fazer tudo na empresa, a gente deixa de ter uma empresa e vira um presídio, E vira um vira eu presídio. presa ou eu Exatamente. preso dentro daquela empresa, tentando fazer tudo, trabalhando 24/7, deixando a família. E a gente tem um ciclo de incentivo ao excesso de esforço, Sim. ao excesso de produtividade dentro da nossa cultura. E veja, aqui eu não estou sendo leviana e falar que se você for empreender, você vai trabalhar pouco. Na verdade, se você for empreender, você vai trabalhar 3 vezes muito. mais. Exato. Você vai trabalhar muito, mas quando você entrar no fluxo, no flow, quando você está empolgado com a ideia que você está desenvolvendo, você trabalha ali 3, 4 horas, muito contente e termina o teu dia satisfeito. Mas quando você se embola com coisas que você poderia delegar, ou que você sabe que você precisa pedir ajuda, é o momento que você sai do eixo. E aí é o momento em que a saúde mental vai perdendo sua qualidade. E com o tempo, o acúmulo desse excesso de trabalho, dessa falta de pausa, de descanso, de lazer, de momentos de Sim. prazer, vai levando o empreendedor para esse espaço, Esse espaço, exatamente. aonde a ansiedade toma conta, a vontade de não sair da cama, o despertador aperta soneca 10 vezes. E aí acontece tudo o que acontece, que tem levado para essas estatísticas que são surreais, assim. Sim. Eu passei a entender que dentro da minha profissão, né, eu sou videomaker mobile, e eu treino muito o olhar e gosto muito de treinar esse olhar. Então, as minhas vivências pessoais, as minhas experiências, os meus momentos de lazer também agregam muito ao meu trabalho. Então, eu consegui entender que ou eu tenho esses momentos para também ter uma qualidade melhor, ser mais produtiva, conseguir entregar, né, melhor para os meus clientes, ou ficar doida dentro de casa. Eu trabalho em casa, hoje meu escritório é em casa. E é aquilo, a gente acaba entrando num ciclo vicioso. Estou em casa, aquilo vira um hábito, vira um costume, né? E aí você vai se definhando ali no seu cantinho, no seu mundinho, e nada mais existe lá fora. E aí, se você não tem a sua mente muito bem equilibrada e trabalhada para entender que existe sim o mundo lá fora e que além do seu trabalho existe você e a sua vida, você morre, literalmente, assim, né? Você vai Porque definhando, você vai né? definhando. Então, se você não morre literalmente, você morre, né, aos poucos, você morre numa depressão, numa ansiedade, no burnout. Então, a gente aprende que a inteligência emocional, você conseguir gerenciar os seus sentimentos e emoções, junto com as necessidades que você tem, né, paralelo àquilo, você precisa caminhar com mais qualidade. E aí eu entendi que a chave para eu caminhar com mais qualidade dentro do meu trabalho e na minha vida era entender que eu precisava olhar primeiro para mim. Né? Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho, eu precisava olhar para mim e falar, tá, o que tá errado aí? Vamos resolver, vamos colocar os pingos
para você conseguir caminhar e fazer o que tem que ser feito. Então eu entendi, a minha chave ela virou ali. Eu quero ser uma empresária de sucesso. E para eu ser uma empresária de sucesso, eu preciso estar muito bem mentalmente. E o muito bem não significa que você não vai ter dias ruins, não vai ter dias, né, que você vai se sentir mal, vai se sentir ansiosa, mas que você vai aprender a gerenciar esses sentimentos agora. Então não vai ser mais aquele furacão, aquele tsunami de emoções que vai te fazer parar. Você vai dar uma pausa, você vai respirar, você vai descansar, mas você vai voltar melhor. Né? Então, isso é muito importante. Gente, todo mundo devia fazer terapia. É muito importante isso, assim, não só por questões de trabalho, né, e como lidar do trabalho, mas essa questão do autoconhecimento mesmo. Eu acho que o ponto de partida está aí, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você conhece todo o resto, né, e sabe lidar com todo o resto. Essa sacada, assim, porque todos os grandes players que estão entregando coisas para o mundo, empresários e tudo mais, trazem o ponto de virada do negócio deles. Sim. Foi quando eles entenderam que eles precisavam se desenvolver, cuidar dos traumas. Então, assim, a Oprah Winfrey fala na biografia dela de que ela entendeu que o divisor de águas da vida dela foi quando ela decidiu cuidar dos traumas e da criança interior dela que estava ferida lá atrás. Sim. Geraldo Rufino, o Edu Lira, né, da Gerando Falcões, ele coloca na grade da galerinha que está se desenvolvendo lá na Gerando Falcões autoconhecimento, inteligência emocional. Então, assim, tem um combinado que a gente já entendeu que todo mundo que consegue se desenvolver, consegue conquistar espaço no mundo, que é o autoconhecimento. Mas eu acho que tem uma outra conexão que é muito importante, que eu trabalho principalmente com os meus clientes empreendedores e que aí eu também vou trazer para mim, de que como psicóloga e empreendedora, a gente cria produtos e serviços que são únicos. Então, hoje eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal baseado na relação humano-animal. Então, todo mundo já sabe que o seu animalzinho de estimação faz muito bem para a sua saúde. Muito. Quando você chega em casa, aquela banada de rabo, aqueles miados, ou até o peixinho se agitando no aquário, já faz com que a gente mude o nosso dia. E como utilizar isso de uma forma intencional para trazer o teu animal de estimação como um recurso terapêutico para reduzir a ansiedade. Tem um monte de pesquisa que já mostra que a interação de 15 a 20 minutos com um animal de estimação vai fazer a redução dos níveis de cortisol, o aumento de endorfina, de dopamina, todos esses neurotransmissores, todo um efeito fisiológico que vai reduzir a ansiedade, diminuir estresse. E que se a gente está falando de empreender, a gente está falando desse manejo. Exatamente. Mas eu estou num ponto de empreender que é aquela parte onde a gente sabe que o que a gente está fazendo vai mudar o mundo, mas a gente ainda não chegou lá. Sim. Então, assim, eu fico pensando que, e conversando com os meus clientes, de que todos os empreendedores chegam nesse ponto em algum momento, e o que eu trabalho bastante é a resiliência como esse processo da gente sair do lugar da onde a gente tá e chegar no lugar que a gente quer. Eu não sei se você já passou por essa experiência, se você já se deu conta que, assim, tem um caminho para trilhar, mas às vezes você tá ali nesse elástico que vai e volta. Exatamente, porque algumas coisas acabam te impedindo de fazer, né, esse caminho, de trilhar esse caminho, por essas questões que você falou. Ou você tá preso em alguma coisa que você ou entendeu e não buscou resolver, ou não entendeu ainda, então precisa dessa ajuda para que você entenda e possa trilhar. Eu saí de um lugar, né, que eu era CLT, entre aspas, porque eu não tinha registros, eu não tinha seguros. Só tinha eu trabalhava para alguém, só tinha deveres, né? Porque direitos mesmo era meio complicado. E eu tinha isso comigo. Cara, eu tenho muita coisa para oferecer, eu tenho muita coisa para dar, eu preciso mostrar tudo isso. E além, né, do que eu queria mostrar para o mundo, desenvolver com outras e para outras pessoas, tem as minhas questões pessoais, os meus sonhos pessoais também, e que eu sabia que se eu fizesse por mim, para mim, daria muito mais certo. Mas aí o que me segurava, né, nesse ponto inicial de partida? Era o costume de estar vivendo daquela forma. Então era mais confortável, era a minha zona de conforto, né? Então eu tinha que entender algumas
algumas coisas, me mexer, sair dessa zona de conforto, precisei passar por algumas situações para entender que, é por aqui que eu preciso ir, mas que nesse caminho que eu tenho que ir, eu tenho algumas coisas ainda a resolver. Então, você citou sobre a criança interior. Isso é uma das coisas que eu venho tratando também em terapia, e é muito louco, porque são caixinhas que a gente costuma não acessar mais na vida adulta, né? A vida adulta não permite que você sofra mais com a sua criança interior. Mas é necessário, sim, a gente resgatar, colocar ela no colo, como a minha terapeuta diz, abraça, acolhe ela, entende o que ela sofreu lá atrás, porque só éramos uma criança. Então eu tinha que ter alguém ali para me orientar em algumas coisas, em algum momento eu não tive. Então o que eu aprendi teve que ser sozinha, e hoje eu não posso me cobrar e nem cobrar essa criança por isso, né? Entender que agora, enquanto adulto, o que eu posso melhorar, cuidar e fazer, tanto por mim quanto por essa criança, para que a gente consiga andar em conjunto, porque ela vai sempre existir aqui, mas agora mais equilibrada, né? Menos tensa, menos ansiosa, tentando entender algumas questões que fazem parte da vida adulta, não tem como a gente fugir disso, mas que mais leve, mais confortável, mais feliz, né? E quando a gente entende esse caminho, ele é muito mais gostoso de viver o empreendedorismo, no caso. A gente precisa tomar, de fato, esse cuidado para não virar agiota de si mesmo. Sim, Para não exatamente. ficar cobrando, achando que o que a gente faz é pouco. Mas, assim, a gente podia ficar aqui o resto, Tinha mais muita umas coisa para 4, falar. 5 horas falando de Sim. crença limitante, de finanças, de um monte de coisa, mas eu queria que vocês contassem um pouco mais para quem está nos assistindo o seu trabalho de uma forma breve, e Sim. deixasse suas redes sociais, seus contatos para o pessoal te seguir, te acompanhar, porque você também fala bastante de empreendedorismo no seu perfil. Então, manda lá. Exatamente. Eu sou a Stephanie, meu arroba é Amiga Maker, me sigam lá. E hoje o meu foco é o posicionamento digital dentro da internet. Então, nós, enquanto empreendedoras, o meu foco é justamente isso, incentivar empreendedoras, mulheres, para que elas se posicionem no digital e falem melhor sobre seus negócios, né? Então, sim, ter uma terapia me ajudou muito no meu posicionamento, no meu desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero também agora compartilhar com outras pessoas que precisam ter esse apoio, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito nas mentorias, no poder da conversa, do apoio. E a gente sabe que às vezes a gente está começando, não temos isso. Então, o meu perfil ele é focado muito nisso, para incentivar e ajudar e apoiar essas empreendedoras que estão iniciando e trabalhando os conteúdos para as redes sociais. O meu conteúdo ele é nativo das redes sociais, para que a gente consiga colocar ali, né, aquele negócio, trabalho, mostrar mais efetivamente, mostrar aquela pessoa, mostrar o que ela faz com mais qualidade, com mais autoridade, né? Porque pessoas compram de pessoas. Então, se a gente não consegue também demonstrar que somos referência naquilo que fazemos, as pessoas não confiam na gente, logo não compram da gente. Então, hoje meu foco tá nisso, vamos fazer treinos e treinos e treinos para que a gente consiga ter esse desenvolvimento focado nas redes sociais, que hoje é a maior vitrine do mundo, né? Então, tá todo mundo no Instagram, consumindo Instagram, e o nosso negócio também precisa estar lá dentro. Então, hoje meu foco principal é o posicionamento digital nas redes sociais. Obrigada, Stephanie. Eu que Vou deixar agradeço. aqui também o meu arroba. Como eu disse, eu sou a Larissa Cavalcante, eu sou psicóloga. Se você jogar na internet Larissa Cavalcante com I, psicóloga, você vai achar esse cabelão, essa cara sempre com um cachorro por perto, e vocês vão me encontrar por lá. No meu perfil, eu trabalho muito essa relação humano-animal, mas o trabalho de psicologia, de psicoterapia, é para você que quer transformar o seu mundo, quer transformar a sua vida, independentemente da batalha que você está enfrentando nesse momento. Às vezes dá vergonha, às vezes vão falar, vou gastar dinheiro com isso pra quê? Mas saiba, se você ler qualquer biografia de pessoa de sucesso, em algum momento ela vai dizer que o autoconhecimento, que o desenvolvimento pessoal foi o divisor de águas. Obrigada por investir esse tempo com a gente e espero que a gente se veja num próximo encontro. Até! É isso, obrigada.